Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro do Apocalipse, capítulo 18. Olha, já voltou até o ar-condicionado, hein? Estava tudo cortado. Você sabe por que nós tivemos que comprar um gerador? Porque quando nós começamos os cultos aqui, há 20 e poucos anos, o chefe da Light era um espírita. Então quando chegava assim, 15 para as 6, ele cortava a energia. Cortou uma vez, duas, eu tinha que alugar um gerador gigante, um caminhão. Até que alguém disse, por que o senhor não compra um gerador? E compramos um gerador. Então, só que na sobrecarga da energia, faltou lá fora, muito tempo trabalhando no gerador, vai abaixo, né? Então tiveram que recarregar as baterias. Capítulo 18 de Apocalipse, versículos 9 em diante. Ora chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem, ai, ai, tu grande cidade da Babilônia, poderosa cidade, pois em só uma hora chegou o teu juízo. Que esta palavra abençoe todos os corações, deixe aí a sua alma leve, tranquila, absorva o que o Espírito vai lhe falar esta noite. Os reis chorarão e lamentarão sobre a Babilônia. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, eu quero expressar publicamente a minha gratidão, o meu louvor. Quero expressar o quanto eu te amo, Pai. Tu és precioso. A tua palavra é como uma âncora. O teu reino é inabalável. E nesta hora, Senhor, eu estou aqui totalmente dependente de Jesus. Seria incapaz, e seria ousadia demais, seria incapaz, ó Deus, de fazer algo se tu não o fizeres por mim. Por isso, Deus, eu me submeto como pó que eu sou na minha carne, como vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus se manifeste através deste altar ao povo aqui presente e aquela incontável nuvem de testemunhas que estão pela internet e pelo satélite. Fala-nos a todos, em nome de Jesus, e todo o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos de Deus, povo eleito, escolhido e amado, noiva de Cristo, selo do meu apostolado, cartas escritas pelo Deus vivente, aqueles que estão sendo gerados através deste altar, até que Cristo seja formado na vida de todos. Meus amados filhos, todos os reis, todos os presidentes, todos os chefes de governo, todos os altos políticos que de alguma maneira tiraram proveito da Babilônia capitalista, o juízo de Deus diz que chorarão e prantearão. Porque o principal interesse da Babilônia, leia-se sistema religioso romano, o principal interesse na realidade é o mercantilismo. Eu tenho explicado aqui à igreja que o sistema religioso de Roma, que anda abraçado ao sistema capitalista e ao sistema político, não passa de uma multinacional religiosa.
Porque o principal interesse, tanto dos reis quanto do sistema, é dinheiro, é política, é luxúria, é satisfação de prazeres. E esses interesses, para esse sistema religioso da Babilônia, esses interesses se tornaram deuses. Então veja o versículo 9, o que diz a palavra. Com ela se prostituíram e viveram em luxúria os reis da terra. Então, meu amado, a igreja não pode ter nenhum vínculo político. A igreja de Jesus não pode ter nenhum vínculo mercantilista. O governo de qualquer país sempre é laico. O governo não pode interferir na igreja, a igreja não pode andar de mãos dadas com o governo, porque no sistema romano diz que os reis da terra se prostituíram com Babilônia. É muito triste você imaginar que as pessoas são instrumentos de mercantilismo de um sistema religioso. Por isso que a Bíblia diz, se prostituíram. Vejam que nós estamos estudando esta Babilônia já há algumas semanas, e esta palavra, se prostituíram, vem em função da forma como Deus revelou a João, na ilha de Patmos, do que significava a igreja romana, a Babilônia. Ele chamou, ela é a meretriz. Ela é a mãe das meretrizes. Então, para Deus falar de meretrício e de prostituição, significa que esse sistema religioso realmente está debaixo de condenação. A igreja é um lugar que a Bíblia chama do concílio de Deus. A igreja não pode cair à direita ou à esquerda. A igreja não pode ter um afeto e um laço, um affair com a política. Igreja é igreja, política é política. Igreja é corpo de Cristo. Igreja não é mercantilismo nem comércio. Então, Roma comercial e política está debaixo da condenação de Deus. Depois o versículo 10 diz, conservando-os de longe pelo medo do seu tormento, dizem, ai, ai, tua grande cidade, a Babilônia. Então, você sabe que há um juízo de Deus sobre esse sistema de meretrício espiritual, sobre Roma, porque a Bíblia diz que a grande cidade, a poderosa cidade, numa hora chegou o teu juízo. Então, Roma será incendiada e destruída, o reino do anticristo será afetado. Porque olha, como o livro do Apocalipse chama a Roma, diz que a cidade poderosa. Deixe-me dizer-lhe que há um estranho encantamento com a cidade de Roma, especialmente com o Vaticano. É um estranho encantamento. Por quê? Porque já estudamos aqui, porque o vinho, a doutrina da igreja embriaga as pessoas. Então, as pessoas têm um encantamento. Ah, eu fui a Roma, eu vi o Papa. Isto é um encantamento. Por quê? Porque na realidade elas estão embriagadas. Os juízos de Deus já foram proclamados. A grande cidade, numa só hora, o juiz a destruirá. Depois diz o versículo 11, e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Então, o Senhor está dizendo que o juízo dele sobre Roma, sobre o Vaticano, que gerará um choro e um pranto. Por quê? Diz que os mercadores da terra, quer dizer que o sistema político, quando está ligado ao mercantilismo e à igreja, ele se torna uma rede comercial de nível mundial. E quando o juízo de Deus vier, diz que eles chorarão pela perda dos seus lucros. Deixe-me falar-lhe
com conhecimento de causa, talvez algum dos senhores não conheça esses detalhes. Por que Deus foi tão firme no seu juízo contra o sistema religioso, ligado à política, ligado ao mercantilismo, que Deus chamou de meretrício? Imagina, Deus chamar a uma igreja de meretriz, prostituta. O Vaticano é muito rico. O tamanho do patrimônio do Vaticano está estimulado em 3 trilhões de euros. As obras de arte, os palácios, os milhares e milhares de terrenos, os 100 mil hospitais que fazem parte dessa rede no mundo, hotéis, escolas, luxuosos hotéis de apartamentos. 20 a 30% dos imóveis na Itália pertencem ao Vaticano. O Banco do Vaticano administra doações do mundo inteiro. O Banco do Vaticano tem uma carteira de investimentos de mais de 4 bilhões de dólares. Há muitas riquezas secretas. Isso é o mercantilismo. A igreja não tem chamada para mercantilismo. A igreja de Jesus Cristo não tem chamada para isto. As vendas de velas, escapulários, santinhos, selos, moedas, museus, souvenirs, correios, isso é religião política com negócios. Isso se chama Babilônia. Então, o Senhor está mostrando aqui, verso a verso, o versículo a versículo, como na realidade Deus criou um espírito de rechaço contra o meretrício. Eu vou lhe dizer uma coisa: quantas vezes eu já fui assediado para fazer da nossa igreja um campo de mercantilismo? Eu nunca aceitei. Quantas vezes eu já fui assediado para permitir que nas contas da igreja fossem jogados recursos oriundos de forma escusa e escura? Eu nunca aceitei. Quantos apelos me foram feitos para que o sistema político investisse na nossa igreja com parcerias? Nunca aceitei. Amado, ou eu creio no que Deus faz aqui neste altar, ou esta igreja não existiria. Eu tenho muito temor com essa questão da igreja de Jesus. A igreja não pertence a homens, a igreja é de Deus. Nós fomos constituídos por Ele, os pastores e bispos do rebanho, que Paulo disse que Ele comprou com o seu próprio sangue. Então nós temos que ter muito cuidado com a ovelha. Amado, você percebe o quanto eu sou ético com você? O quanto eu sou respeitador nas relações de pastor com ovelha? O quanto eu tenho temor e tremor quando se trata das questões da igreja, amado? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa que talvez lhe surpreenderá. Eu ando pisando em ovos com esta questão. Eu tenho muito temor de que a igreja seja acusada ou apontada por alguma coisa que não faz parte da igreja. Eu já perdi muitas oportunidades que eu acredito que eram do diabo para que a igreja fosse maculada. Porque eu sei que os juízos de Deus virão. Então diz o versículo 12: mercadoria de ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho finíssimo, púrpura, seda, escarlate, toda a espécie de madeira odorífera, todo gênero, objeto, marfim, qualidade, móvel, madeira. Você está percebendo que o volume de comércio com Roma é alguma coisa estratosférica? 3 trilhões de euros. Nós temos imagem do que seria isso em reais. Multiplica aí por 4 pontos qualquer coisa e você vai imaginar quantos trilhões tem um sistema de meretrício.
Então, Pedro, o apóstolo Pedro, teve uma lucidez a respeito disso que eu quero compartilhar com os senhores. Em 2 de Pedro 2:3, diz assim, que existem pessoas movidas por avareza. Agora vem a coisa mais triste da vida espiritual. Farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para quem faz comércio com o povo de Deus, diz a Bíblia, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Então eu quero que você reflita com o seu anjo da sua vida. A vida espiritual não tem espaço para que líderes movidos pela avareza façam comércio com a igreja. Não há espaço. Deus julga isso. Deus destrói isso. Deus não dorme. Deus sabe, o Senhor conhece o meu coração. Com que temor e tremor, amado, eu entro aqui. Você não imagina o que é, pelo menos os últimos 50 minutos antes de um culto para o meu coração. E olha que eu prego há 42 anos, 39 de pastor. É angustiante. Porque eu vivo numa dependência tão grande de Deus, mas tão grande, que eu vivo, Senhor, eu não quero te ofender, não quero te macular, eu não posso imaginar que as pessoas venham à igreja para que seja feito comércio com a vida delas. E a igreja de Roma faz isto, de cara lavada. E como ela é a mãe das meretrizes, as filhas dela fazem exatamente a mesma coisa. Infelizmente, com placas dizendo igrejas evangélicas, porque você vê, é a corrente da fogueira santa, é a corrente do sal grosso, é a corrente do enxofre, é a corrente do cajadinho, da chave. Fazem exatamente. Por quê? Porque são filhas da meretriz. Pastor, o senhor aqui não oferece óleo, sal, pedacinho de tecido. O que é que o senhor oferece? Eu ofereço-lhe a arma mais poderosa da vida, que se chama fé. Você pode andar com quantos pedaços de madeira quiser, cruzinha no bolso, saquinho de óleo, pimenta do reino, amado, você não conquistará nada na vida. Você pode fazer quantas semanas quiser fazer de sacrifício, não vai lhe acontecer nada. Agora, se o senhor ouvir a palavra de Cristo, e a fé se mover na sua vida, aí eu lhe garanto, você vai vencer tudo na vida. Porque eu venci tudo na vida. Então diz, fazem comércio de vós, Deus fará justiça, porque é uma maldade que se faz com o povo de Deus, a fraqueza do povo. Olha, mas nós temos no nosso ministério muita gente que veio desses lugares, das filhas da meretriz. Chegaram aqui e disseram, apóstolo, eu dava o meu salário todo, eu dei o meu apartamento, eu dei o meu carro, eu dei isto, eu dei aquilo, e não tenho nada, hoje sou pobre. Quando eu procurei as pessoas dizendo, mas eu dei o meu carro, disseram que eu ia ser milionário. Ah, você não tem fé, você é do diabo. Fazem comércio de vós. E olha o que a palavra continua lá em Apocalipse 18:13. Canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, gado, ovelhas, cavalos, cargos, e até de escravos e até das almas humanas. Meu amado, Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, ele mostrou ali o grande código da independência, da libertação do povo de Deus. A palavra do Senhor diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. A lei escraviza as pessoas.
Você vê um pregador, quem é o pregador que tem o direito de chamar uma ovelha de Jesus de pecador? Oh, pecador! A igreja não é pecadora. A igreja é sem manchas, sem rugas e sem defeitos. A igreja foi lavada no sangue de Cristo. Paulo diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o que a igreja tradicional faz? Escraviza as pessoas. Essa semana eu falava com um empresário e ele me disse: olha, as igrejas estão torturando as pessoas com essa coisa da lei. Isso é uma tortura. A pessoa vai à igreja, é o diabo, cuidado, vai perder a salvação, Deus vai riscar o nome do livro da vida. Oh, cuidado, amado, isso é uma tortura. Eu quero que você aqui se sinta livre. Nós já recebemos uma alforria de Jesus. Ele nos libertou, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você não pode vir à igreja Cristo Vive se sentindo escravo. Você foi escravo antes de ter Jesus manifestado a salvação. Cada um tem um testemunho da sua escravidão. Ora o álcool, ou a bebida, ou a droga, ou o cartomante, ou os búzios, ou o ocultismo. Cada um tem uma história de vida. Mas quando conhecemos a verdade nos libertou. Então a carta de independência, a carta de alforria que Jesus nos deu, ele não permite que nos submetamos de novo a um jugo de escravidão. Então ele diz que fazem escravos de almas humanas, seres humanos como mercadoria. Isto é falta de ética, isto é falta de temor. A Babilônia é uma horrenda desgraça na história da humanidade. Se você conhecer a história das cruzadas da igreja romana, mataram milhares de pessoas, queimavam vivas, escravizavam almas humanas, amado. Lá na noite de São Bartolomeu, em Paris, chamada Noite das Bruxas, eles queimaram as Bíblias quase todas, eles mataram um monte de gente. Diz que o rio tinha cor de sangue de tanta gente que foi morta porque cria em Deus e não acreditava no Papa. Escravos de almas humanas. Então, a igreja romana sempre foi uma desgraça para a história da humanidade. Eu tenho aplaudido na minha mente profética as atitudes que o Papa Francisco tem tido. Ele veio num confronto, numa guerra com os cardeais, com os bispos. Ele pegou e foi no Chile e disse: puxa, eu não quero aqui mais pedofilia, e os bispos estão encobrindo esse pecado, tem que ir a Roma porque eu vou repreender eles. Eles entregaram todos o cargo, tinham todos prisão, amado. Então a igreja está gastando milhões de dólares para indenizar vítimas de pedofilia, amado. Isso é dramático, isso é escravidão humana. Então o que disse Paulo em 2 Coríntios 2,17? Diz: nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra. Então Paulo está dizendo: tem gente que mercadeja a palavra. Eu vou dizer uma coisa. Como eu sou um indivíduo que raciocino muito e penso muito, eu não sei como é que uma pessoa se escraviza ou deixa se escravizar indo a certos movimentos aqui do Brasil, das igrejas, chamadas igrejas. Amado, eu não entendo como é que uma pessoa vai num lugar desse. Eu não consigo compreender. Mente cauterizada, só pode. Porque tem que fazer 4 semanas não sei o quê, 3 semanas não sei o quê, que é para se aproveitarem da fraqueza das pessoas. Porque eu tenho orado pelo meu filho. Não, deixa um envelope com R$1.000, o teu filho vai ser livre da maconha. Amado, isto é escravidão da alma.
Paulo diz: olha, não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. É isto que eu faço. É isto exatamente que eu faço. É com sinceridade falar da presença de Deus, da parte do próprio Deus. Agora, Paulo diz: existem outros que não, que mercadejam. Então, Paulo diz: nós não mercadejamos a palavra. 2 Coríntios 3:8 diz: todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. É o Senhor que faz isso, é o Espírito que faz isso. Então, a igreja tem a imagem de Deus, amado. Você tem que vir à igreja para se sentir feliz, sentir amado, protegido, pastoreado, motivado, encorajado, ensinado, instruído, criar raízes espirituais. Você tem que desejar voltar sempre. A igreja tem que gerar em você um grande amor por Deus. Essa é a função da igreja. Somos a imagem e semelhança de Deus. Vamos voltar lá, Apocalipse 18:14. Diz a palavra do Senhor: o fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, nunca jamais serão achados. A tua alma, Deus está falando com a igreja: olha, você tinha uma coisa que te apetecia tanto, mas se afastou de você. Amado, qual é o grande apetite da nossa alma? É vida íntima com Deus, é conhecer a verdade, é estudar a Bíblia, é cantar louvores. A nossa alma foi criada para isso. Eu tenho um apetite voraz. Não tenho mais sede, porque a sede foi saciada. Uma vez que eu bebi a água de Cristo, no meu interior fluem rios de água viva, do seu interior fluem rios de água viva. Mas este desejo, a minha alma apetece. Ela tem um apetite pelas coisas de Deus. A sua alma é assim? Você tem um apetite pelas coisas de Deus? Vamos lá, glorifica a Deus. Eu tenho um apetite por Deus muito grande. Hoje eram 4 e pouco da manhã. Eu estava lá ajoelhado no meu escritório de guerra. Meu escritório é uma guerra. E eu só conseguia: Senhor, eu te amo. Pai, tu és tão precioso, és tão real, és tão, é quase tangível. E eu estava ali numa declaração de amor, porque a minha alma tem apetite disso. Eu não tenho nenhum apetite pelas coisas do mundo. Você sabia disso? Você me perguntará: pô, o senhor gostaria de ir numa balada? Nem pó. O senhor gostaria de ir numa rave? Nem pó. O senhor gostaria de tomar um êxtase? Ih, meu amado, não fala disso aqui dentro, por favor. Então, o que o senhor gosta? O que o senhor ama? Eu amo a Deus e a obra do Senhor. É o apetite da minha alma, sabe? A pessoa, o resto é perder tempo. Os americanos dizem: this is waste of time. Isso é perder tempo. Tudo que você faz para Deus tem retorno. Você faz para o mundo, perdeu. Então veja o que diz em 2 Coríntios 4:18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas não se veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Então olhe, quando a pessoa tem o prato cheio, a barriga cheia com o mundo, ela não lhe apetece Deus. Agora, quando você diz: não, mas o mundo não me satisfaz, não tem nada nesta terra que me dê prazer, aí você tem apetite por Deus. Aí você deseja as coisas de Deus. A alma apetece. Pastor, em síntese, o que a sua alma mais lhe apetece? Conhecer mais e mais de Jesus Cristo. 1 Coríntios 2:11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente.
Disto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, o que nós aprendemos é do Senhor, são coisas espirituais. Depois o sábio Salomão disse em Provérbios 10, 24, aquilo que teme o perverso, ele sobrevém, mas o anelo dos justos, o anelo, o desejo, o apetite do justo, Deus o cumpre. Deus honra, Deus se manifesta. Isso é maravilhoso. O perverso teme alguma coisa, isso lhe sobrevém. Mas o anelo, o desejo, o apetite do justo, Deus cumpre, amado. O que está lá no seu coração? O que Deus colocou no desejo do seu coração? Deus vai cumprir, porque Ele diz, eu é que sei que planos eu tenho a vosso respeito, são planos de paz, para vos dar o fim do que desejais. Diga, é maravilhoso, diga isso, é maravilhoso. 1 Coríntios 13, 12, porque agora vemos como por espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei como também fui conhecido, ou sou conhecido. Então, esta é a revelação, você saber quem é você, qual é a sua identidade. Você é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Provérbios 18, 15 disse, os mercadores destas coisas que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, mas pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando. Apocalipse 18, 15. Por que eles choram e pranteiam? Porque perderam a fonte da sua riqueza. Porque o comércio com a obra de Deus vai terminar. Porque têm esperança apenas nas coisas materiais e não no único e verdadeiro Deus. Então, qual é a importância da minha vida, apóstolo? Vamos agora caminhar para os 5 minutos finais. Qual é a importância da nossa vida? Jesus disse algo muito importante que deixa sempre no meu coração um embalo de alegria e de força. Ele disse assim, em João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Agora ouça, atenção. Quem permanece em mim e eu permaneço nele, quem pode dizer isto? Eu estou em Jesus, Jesus está em mim. Você pode dizer isso na sua vida? Levanta. Olha, você vai dar muito fruto. Por que, apóstolo? Porque sem Jesus nada podemos. Então, qual é a importância da minha vida? Amado, é permanecer em Cristo, é ter a consciência de que Cristo está em mim e que sem Ele eu não sou nada. Olha, eu posso ter um currículo vitae das melhores faculdades do mundo, eu posso ter um nome de família, eu posso ter um contexto social, amado, se não tiver Jesus, para nada serve. Versículo 4 diz, permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Então, eu não dou fruto de mim. A salvação não é salvar não é um verbo reflexivo. Eu me salvo. O homem não pode ter coisa alguma se do céu não lhe for dado. João 3, 27. Então, o Senhor está explicando à igreja, olha, você não pode dar fruto se não estiver conectado a Jesus. Ele é a videira, nós somos os ramos. Ele disse, sem mim, sem a minha graça, sem a minha salvação, sem a minha força, sem a minha vida, você não é nada. E diz o versículo 20, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Olha que intimidade com Deus. Gente,
Que intimidade com Deus. Tenha sempre isto como apetite da sua alma. Não deixe nada interferir na sua vida espiritual. Não se aparte da congregação. Não deixe de congregar. Dê o seu testemunho. Você é um vaso precioso de Deus. Deus quer te usar a cada dia na tua casa, na tua família, onde você trabalha, onde você vive. E eu termino com Romanos 2,14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Versículo 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se e defendendo-se. Só que esta não é a vida do gentio salvo. Isso é a vida de quem é da lei. Se acusa e se defende. Você não tem que se acusar, nem se defender, nem nada. Aliás, é Deus quem te justifica. Se alguém te acusar, é Deus que te justifica. Versículo 16, versículo 19. Que estás persuadido que és um guia de cegos, luz que se encontram em trevas. Isso é a igreja que não tem Jesus. É guia de cegos. Versículo 20. Instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria da verdade. Então, diz que quem segue o ministério da lei é instruído por ignorância. Não é instruído pelo Espírito Santo. Versículo 23. Tu, que te glorias na lei, se eu seguir a filha da meretriz, eu estarei desonrando a Deus. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Então, se a pessoa segue a lei, mas infringe um artigo da lei, ela desonra a Deus. Por isso que no Brasil, existem mais de 15 milhões de pessoas desviadas que desonraram a Deus. 75% das pessoas que se dizem evangélicas, 75% quando morrem, estão afastadas, estiveram ou estavam afastadas da obra de Deus, desonraram a Deus. Versículo 24. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então, tanto a meretriz quanto as filhas da meretriz têm blasfemado contra Deus. Então eu queria terminar dizendo à igreja que é por graça, é por misericórdia, e é pelo grande amor de Deus que nós estamos aqui e que viveremos eternamente. Eu me recordo de uma ilustração quando alguém descansou e subiu aos céus e encontrou São Pedro na porta celestial. E Pedro disse a esta pessoa: olha, só entra aqui no céu se você tiver 100 pontos de garantia das coisas que você fez, senão não pode entrar. E a pessoa diz: não, mas eu dei testemunho da minha vida. Ele disse: 2 pontos. Mas eu ao domingo distribuía folhetos, 3 pontos. Mas eu no meu trabalho eu não me cansava de falar. Ele disse: mais 2 pontos. Sim, mas eu ia à igreja, mais 4 pontos. Ele disse: mas então, para chegar a 100 pontos, só se for por graça. Ele disse: então você vai entrar, é por graça. Amados, se você está na graça, você alcançou os 100 pontos para a eternidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Curve a sua cabeça. Pai querido e amado, oh, que alegria, Pai, que felicidade podermos estar na igreja certa. A igreja de Jesus é a igreja certa. Eu sei que todos nós humanamente temos defeitos, somos pó, mas o nosso amor por Jesus nos identifica como parte do corpo de Cristo, como a igreja certa, com a palavra correta, é por graça, com a visão certa. E por isso, Deus, em nome de Jesus Cristo,
nosso ministério jamais te desonrará. Não cairemos à direita nem à esquerda. Nós temos um foco que é a revelação da graça do Senhor Jesus. E é por graça que fomos salvos, foi por graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Sim, pela graça fomos salvos. Pela graça continuamos vivendo. E pela graça viveremos eternamente. Esta é a nossa fé, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Você gostaria de cantar um corinho? Tu estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Nossos bispos, vamos servir a ceia. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com o seu povo. Deus reunido com seu povo. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Querubins, serafins, anjos te adoram, tu estás rodeado de glória e majestade. Tu és o eterno
Todo-Poderoso exaltado, acima dos anjos, tu és o Cordeiro Santo. Oh, Santo, Santo, tu és santo, justo e verdadeiro Deus. Senhor Jesus, Deus Emanuel. Senhor Jesus, Deus Emanuel. Seu nome é Emanuel, é Deus conosco, Deus revelado. Seu nome é Emanuel. Glória a Deus. Amados, a ceia do Senhor é o momento de comunhão de toda a igreja com o altar da igreja. É o único sinal visível do novo pacto. A vida do justo é vivida pela fé. Mas o único sinal tangível, visível, é o momento da ceia. Sabe que Paulo, quando foi levado ao terceiro céu, se ele foi ao terceiro céu, significa que existe um segundo e um primeiro. Nós estamos no primeiro céu, no concílio de Deus, nas regiões celestes. Existe um segundo céu, onde estão os planetas, onde está a lua, sol, enfim. E existe um terceiro céu, onde há uma luz inacessível, onde está o trono, onde o homem não tem acesso. É lá que Jesus governa as nações com vara de ferro. Paulo foi levado no corpo ou fora do corpo, ele disse que não sabe, nem soube, mas na presença do Senhor, diante do trono, lá no terceiro céu, o Senhor lhe deu instruções a respeito da ceia. E estas instruções não podem ser quebradas. Se a igreja não tiver a ceia do Senhor, ela não tem a memória do sacrifício, nem do significado das chagas, e se perderá. Não terá o conselho, nem o conselho de Deus, e a igreja se perderia. Então a ceia, nós realizamos uma vez por mês. Na realidade deveria ser realizado todos os domingos, mas uma vez por mês nós trazemos à memória o sacrifício de Jesus Cristo. Lembre-se que o homem por si mesmo não pode dar frutos. Então, esse é o momento de lembrarmos que em nós não haveria qualquer possibilidade de salvação, porque o homem sem Jesus está morto. Paulo diz isso. Estando vós mortos em pecados e delitos, Ele vos deu vida. É Ele que dá a vida, é Ele que salva, Ele é o soberano. Ele começa, Ele termina. Ele tem o querer, Ele tem o realizar. E este momento de ceia é muito importante, porque, meu apóstolo, meu anjo, meu amigo, porque é o momento em que você reflete sobre
o sacrifício de Jesus. Ele foi a propiciação, Ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele nos livrou do inferno, do pecado, do mundo. Ele nos deu salvação. E Ele disse que isto teria que ser rememoriado no momento da ceia. Então, ceia na igreja Cristo Vive não é um termômetro para ver se o irmão não pegou a ceia, para ver se está em pecado. Não há termômetro. A ceia é um momento de grande intimidade, de grande reflexão. Veja, Paulo diz: examinai-vos, não coma nem beba se você não está em paz com o seu irmão, com a igreja. Por isso ele disse: examine-se o homem a si mesmo. Paulo disse que havia muita gente que dormia espiritualmente porque tomava a ceia do Senhor de forma errada. Então nós aqui na igreja temos esta consciência, temos paz com Deus, somos salvos, temos o direito ao benefício da ceia. Agora, para terminar esta reflexão, quando você pegar o pão ou o cálice de vinho, você estará pegando um cálice de vinho e um pedaço de pão. A sua fé, se você acreditar, se você crer, na hora que comer este pão, você receberá todos os benefícios do sacrifício e das chagas de Cristo. Você sairá daqui hoje em perfeita saúde. E quando você beber do cálice, você estará se lembrando do sacrifício, da purificação. Lembrando-se, você é justo, você é puro. Não há mais nada que te acuse nesta terra. E se alguém tentar acusação, Deus te justifica. Então assim se celebra a ceia do Senhor, em paz com a igreja e em paz com Deus. Os benefícios você dará o testemunho. Amém? Olha como Jesus fez. E Ele disse que nós teríamos que fazer igual. Naquela noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão, abençoou, partiu, e Ele disse: este é o meu corpo. É aqui que está a nossa fé. É aqui que você tem que crer de todo o seu coração. Porque quando você comer este pão, você estará comendo cura, milagre. Você estará recebendo a saúde de Deus. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. O Senhor tomou o pão em suas mãos e o abençoou. E disse: este é o meu corpo. Aqui estão os benefícios para o teu corpo. Comamos todos, até que Ele volte. Este é o corpo de Cristo.
De igual modo, o Senhor, tendo tomado o cálice em suas mãos, o abençoou e disse: este é o cálice da nova aliança, não mais a velha aliança, não mais Moisés, não mais a lei e a sua condenação, é por graça. O pacto é perfeito, a nova aliança é de melhores e superiores promessas. Ele fez uma obra e Ele quer que você honre esta obra. A Bíblia diz que por um único sacrifício Ele nos aperfeiçoou para sempre. Então, perfeitos e justos e sábios, bebamos o cálice. É a nova aliança, é a fé no Deus vivo até que Ele volte. Bebamos todos, é o sangue de Jesus Cristo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo nome. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Cristo É a nossa vida, o motivo do louvor, e em nosso coração pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida e nos trouxe grande salvação. Agora em Osana, vamos lá, igreja. Osana. Se você já entregou o cálice, pode ficar de pé. Osana, Osana, o nosso Rei. Diga Osana, 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 o nosso Rei. Glória a Deus. Meus irmãos, muito obrigado por você amar a Jesus, amar este apostolado, amar a graça de Deus, amar a Cristo vivo. Profetizo, e você deve receber, que Deus este mês fará algo tremendo na nossa vida. O querer do teu coração vai ser realizado, sim. O Senhor já tirou todos os obstáculos, todos os impedimentos, já te guardou, já te abençoou o teu dia de hoje, e agora o querer do teu coração se manifestará. Que você viva os melhores dias da sua vida. A bispa vai dar a bênção final, depois abraça alguns irmãos. Quem precisar de voltar a casa, por favor, esteja em liberdade. Quem puder ficar, vamos cantar mais um corinho. Bispa.
Glória a Jesus. Levante as suas mãos em gratidão. Obrigada, Senhor, por mais um domingo vitorioso, Pai. Obrigada porque saímos daqui na certeza que Tu tens um plano perfeito para cada um de nós, porque nós servimos ao Senhor Jesus Cristo. Pai, dá ordens aos Teus anjos que nos levem, guarde-nos, Senhor, livra-nos de todos os males, torna-nos, Senhor, nessa terra tão árida, frutíferos, Senhor, em proteção, Pai, porque Tu és um Deus que cuida de nós. Nós saímos daqui certos de que grandes coisas Tu irás realizar nesse mês de junho em nossas vidas, e nós já Te agradecemos em nome de Jesus. Graça e paz. Saia daqui feliz, porque você é uma ovelha escolhida do Senhor Jesus Cristo. Amém.